Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre o show da WWE. Nesse caso é o show do SmackDown, o último SmackDown antes do nosso Super Showdown na Arábia Saudita nessa sexta-feira. Eu acho que o show vai começar lá pra meio-dia ou 1h da tarde por aí. Geralmente os shows na Arábia Saudita são esse horário. Então se você estuda na sexta-feira, falte na escola, fala pro seu pai, principalmente que você tá doente, só pra você assistir o show. Não tô brincando, tá? Mas eu faria isso, só pra deixar claro. Porque eu era bom aluno também, então nem precisava mentir, né? Quando eu queria faltar, meus pais nem contestaram porque eu era aluno nota 10. Mas se você aí tiver de alguma forma puder ficar em casa, você que estuda de tarde, integral, ou então na escola mesmo, arruma alguma hora lá, pega um celular, um notebook de alguém pra assistir. Sei lá. Vai começar mais ou menos nesse horário, meio-dia ou 1h da tarde. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esse SmackDown. Que começou lá com o campeão mundial, Kofi Kingston, né? Kofi Kingston, mais uma vez ele aparecendo no show. Ele tá aparecendo em todos os shows praticamente, mas eu acho que a partir de agora ele deve fixar mesmo no show do SmackDown. Até porque eu acho que o mesmo nem sequer vai estar como campeão nas próximas semanas. A gente vai falar sobre isso um pouco mais hoje. Ele tava lá com o Xavier e falou que nos últimos meses, né, ele nunca imaginou que iria acontecer coisas que vem acontecendo com ele, né? Ele falou sobre ganhar o título mundial, ele falou sobre ele ter amigos como o Xavier, e ele, claro, falou também que ele se tornou uma pessoa que agora inspira as demais. E mostrou lá um vídeo de imagens dele viajando pra Gana, né? Ele indo lá pra Gana mostrar lá o título mundial e tal, comemorar com o povo dele. Pra quem não sabe, o Kofi Kingston é de Gana, né? Então, meio que foi bem legal, bem emocionante ver ele ali no meio da galera. Um monte de gente com certeza lá se inspira nele, pô. Um cara que saiu de Gana, cara, de Gana, conquistar o título principal da WWE é uma história, assim, bastante bonita, né? Bastante interessante. E aí, acaba sendo interrompido ali pelo Dolph Ziggler mais uma vez. E o Dolph Ziggler vai falar ali que o Kofi não precisa ficar mostrando aquelas coisas porque o público respeita o Kofi. O Ziggler, respeita o Kofi, porque se não respeitasse, estaria lá no ringue dando uma surra nele, né? Mas agora é hora de falar sobre ele. E aí, então, é mostrado lá um vídeo mostrando um pouco da carreira do Ziggler também na WWE. As conquistas dele ali, as grandes vitórias que ele teve na carreira, enfim. Aí quando termina ele vai e diz que ele teve tudo aquilo, mas ainda assim ele não recebeu os aplausos do público, ele não foi valorizado pelo universo WWE, né? E aí então ele fala que esse momento do Kofi Kingston era pra ser dele. E aí o Kofi vai e diz que o Ziggler, ele não pode criticar porque ele no passado desistiu. E mostrou lá um vídeo do Ziggler com o título americano. Naquela ocasião, vocês devem se recordar que ele abandonou o título, né? Ele disse que o Ziggler acabou desistindo dele mesmo, dos irmãos dele, do universo WWE. Então, meio que não tinha como ele reclamar tanto daquilo, né? E que no Super Showdown não adianta, ele vai continuar como campeão. E nunca será o Dolph Ziggler, né? Aí o Ziggler fica com aquela cara meio que de triste ali dele, vai e fala que sexta-feira vai ser ele sim. E vai embora ali, enquanto entra o Kevin Owens e o Sami Zayn para eles terem ali um combate de duplas ali contra o Kofi Kingston e o Xavier, né? Combate ali curto e tal, no final Kofi Kingston saiu vitorioso e após a luta o Dolph Ziggler apareceu e acabou ali atacando o Kofi, depois atacou o Xavier também, né? Dando ali novamente o recado dele. Não teve nenhuma novidade. Basicamente é o que a gente tá acompanhando nas últimas semanas. O Ziggler explicando os motivos dele e o Kofi meio que só dizendo pro Ziggler que o Ziggler desistiu. Se o Ziggler realmente acha que merecia estar no lugar do Kofi, ele não podia ter feito aquilo que ele fez no passado, de deixar ali o título americano, deixar o universo da WWE. Isso não é uma coisa que se faça, então não tem muito como reclamar, porque ele não colaborou, né? E é um combate que eles vão estar sendo promovido esse combate como um combate que ninguém está esperando que vai ter cash-in, assim. Ninguém, que eu quero dizer, na kayfabe, na storyline,
não teve Brock Lesnar envolvido nisso aí. Você teve o Brock Lesnar envolvido com o Rollins, agendando inclusive o casting. Você teve ele encarando o Seth Rollins, você teve o Corbin falando sobre isso. Agora, essa do Kofi com o Ziggler é só os dois. É só os dois, não tem mais ninguém que se envolveu nela. Então, meio que é tudo bem feito pra todo mundo esquecer do Brock Lesnar. Essa é a ideia da WWE, só pra deixar claro. E aí, em algum momento, o Brock Lesnar viu usar a pasta. Isso não significa que ele vai usar no Kofi, que ele vai usar no Ziggler, que ele vai usar no meio da luta. Não dá pra saber em qual momento ele utiliza. Mas eu acho que é certo que ele vai usar no título mundial. Porque se fosse pra usar no Universal, ele teria usado ontem. Se ele disse sexta-feira, é porque ele quer usar no Kofi Kingston. Ele não tá interessado no título Universal no momento. Foi só uma vingança ali que ele quis fazer no Seth Rollins. Fora de kayfabe, a gente também imagina que o Brock Lesnar deve ir pro SmackDown esse ano. Com o contrato lá do SmackDown com a Fox. Então o Lesnar é alguém importante. A Fox com certeza se interessaria que ele participasse desse show. Nem que ele fosse Coringa, mas ele teria que estar no SmackDown. E talvez aí, se ele fosse o campeão ainda do SmackDown, traria um marketing até bom ali pro canal. Enfim, parece que a Fox vai fazer várias mudanças, né? Vai ter programas especiais sobre isso. Aí eles podem até fazer matérias lá de, nossa, tá vendo? Lembram de Lesnar, campeão do UFC ali. O cara que venceu o Undertaker numa WrestleMania. Esse cara é monstruoso. Ele é o atual campeão mundial hoje do SmackDown e tal, e tal, e tal. Então eu acredito que pode acontecer isso. É claro que vai mudar pra Fox lá em outubro. Só que vocês sabem que o Brock Lesnar é part-timer. Provavelmente vai ter uma defesa no SummerSlam, mesmo se ganhar esse título mundial agora. E depois vai sumir de novo. Até talvez o Royal Rumble. A gente nunca sabe. Então é complicado. Mas meio que eu acho que a caminhada vai ser essa. Eu até torceria pro Ziggler ganhar dessa vez e tomar o casting depois, mas eu acho que se for pro Ziggler ganhar algum dia, ele tem que fechar a noite ganhando. Não pode tomar casting na sequência, ia ser muito mais doloroso. Então eu prefiro que ele não vença, eu prefiro que dê Kofi Kingston, né? E bom, aí, na sequência, a gente teve lá a Alexa Bliss iria fazer uma entrevista ali com a Bayley. Só que essa entrevista não tava dando muito certo, porque quando a Bayley ia começar a falar, a Alexa Bliss ficava interrompendo ela e falando que ela tinha pedido um chá ali, e aí finalmente chegou o chá, o estagiário levou lá. Só que quando ela pega o chá na mão, a Bayley taca ali a caneca de chá pra lá. A Alexa fica com raiva dela, fica falando que esse é o tipo de campeão que você quer ser, é esse tipo de campeão que você quer ser mesmo e tal. As duas ficam se encarando, até que de repente a Carmella interrompe as duas ali. E vem falar sobre essa briga do título feminino do SmackDown também, que ela tá interessada. E aí então ela fala que as duas inclusive tinham comentado lá que elas eram as ex-detentoras do Money in the Bank, só que esqueceram de falar dela que também já foi, né? E é verdade, as 3 detentoras do Money in the Bank ali feminino que já tivemos. A Alexa, a Bayley e a Carmella. Só que aí, depois de elas ficarem discutindo, vem lá, claro, a Charlotte Flair. Tem que ter Charlotte Flair sempre, né? Aparece a Charlotte mais uma vez e fala lá que ela conversou com seu amigo Shane e ele informou que a próxima desafiante da Becky Lynch pro Stamping Grounds vai ser decidida naquela noite em um combate triplo entre Alexa Bliss, Carmella e Charlotte, né? E aí então as três lá foram para um combate agendado para mais tarde, né? Enfim, aí depois então tava lá o R-Truth no backstage, ele foi falar com a Carmella, ele disse lá que ele tá tentando se esconder, e aí parece que o Shane ligou pra Carmella, a Carmella passou pro R-Truth e o Shane avisou o R-Truth que ele ia ter um combate Lumberjack naquela noite contra o Elias e que ninguém poderia pegar o título dele naquele momento até o combate acabar, né? E aí então o R-Truth foi lá pra esse combate contra o Elias Lumberjack, um combate simplesmente curto, né? O Elias jogou o R-Truth pra fora, o R-Truth apanhou, e aí quando o R-Truth voltou, levou uma joelhada do Elias que venceu ali e conquistou o título 24/7 pela segunda vez. E aí depois vem todo mundo pro ringue atrás do título, tal, aquela confusão danada, todo mundo se batendo. O Elias até tá conseguindo fugir, mas o R-Truth acha ele, né? Aí os dois vão para debaixo do ringue, ninguém vê o que tá acontecendo, o juizão vai junto. Só que daqui a pouco sai o R-Truth ali, o juizão toca o gongo. E o R-Truth então venceu lá debaixo do ringue e conquistou mais uma vez o título 24/7 e fugiu embora também ali o R-Truth. Então
Na terceira semana seguida, o R-Truth sai como campeão 24-7 e conquistou o título pela quarta vez também, né? Tá fazendo história o R-Truth. Eu acho que já deu de R-Truth, né? Eu acho que a semana que vem já podem mudar já o rumo, porque... beleza, 3 semanas aí colocaram um campeão como destaque, que foi o R-Truth, eu acho que podem voltar aí pra outra pessoa já na semana que vem, começar uma nova história, sem que seja com o R-Truth. Pode ser o... sei lá, o Drake Maverick seria legal, ele levando até o título no 205 Live ali, pra dar uma diferenciada, sabe? Não ficar só em um cara ali, senão vai dar uma enjoada. Mas até um sucesso, assim, em termos de... avaliando, assim, interação e segmentos cômicos, tá sendo um sucesso. O vídeo lá do R-Truth perdendo o título já pegou boas visualizações no canal do YouTube da WWE. Também a galera tá rindo muito e tal. Então, em termos de interação, tá sendo um pouquinho melhor. Tá sendo, assim, você tem que sempre olhar pensando que esses caras são jobbers, pensando que esses caras ou eles fazem isso daí, ou eles não vão estar fazendo nada. E se estiverem fazendo, vai ser algo bem curto, perdendo. Então, avaliando desse jeito, sabe? Não é nada pra deixar ninguém credível ali, não. Ninguém ali desses jobbers vai ficar mais credível ganhando um título 24-7, só vai ficar mais engraçado. Então, esqueça aí esse negócio de achar que é pra credibilizar. Não é pra credibilizar, não pode olhar desse jeito. Não é igual a algum outro título na WWE, né? Enfim. E aí depois foi lá então o Shane McMahon ao lado de Scott Dawson e Dash Wilder ali, o Revival. E o Shane ali novamente promovido como Best in the World. E todo felizão ali da vida, o Shane e tal. Falando sobre o que ele fez com o Roman Reigns no último Raw, fazendo um spear ali no Roman Reigns. E que isso vai se repetir no Super Showdown e tal. Então, enfim, aquelas coisas de sempre do Shane. O Shane ele consegue ser irritante, né? O Shane ele consegue ser irritante como o Rio mesmo, é impressionante. E aí então o Shane vai e diz pro Roman Reigns ir pro Super Showdown como um verdadeiro Big Dog, não? E não como um cachorrinho, né? Uma cadelinha ali. Enfim, só que aí o Roman Reigns se irrita e aparece lá. E aí ele manda o Revival pra cima do Roman. O Roman consegue acertar o Superman Punch no 1, consegue jogar o outro pro lado. Enfim... E aí, quando ele tava chegando perto do ringue, de repente sai o Drew ali. O Drew McIntyre do nada da plateia e faz um Claymore Kick ali no Roman Reigns. E nossa, pegou em cheio esse Claymore Kick. Foi assim, um dos melhores Claymore Kicks que ele já fez já. Pegou ali bem na cara do Roman. Jogou pra aí do ringue e o Shane foi lá e fez outro Spear no Roman Reigns. Outro Spear muito bem feito, diga-se de passagem, né? Ele tá fazendo belos Spears ali, o nosso querido Shane McMahon, cara. E aí saiu por cima ali. Cara, todos os indícios é que o Shane vai perder, né? Tá saindo tão por cima, colocando 4, 5 caras ali pra enfrentar o Roman Reigns. Muito difícil acreditar que o Roman não vence na Arábia Saudita. Contra o Drew aí é outra história, no Stamping Grounds. Mas na Arábia Saudita, eu acho que dá o Roman, acho que o cachorrão vence ali o Shane mais uma vez aí. Mais uma vez não, vence ali... mais uma vez ele vence a autoridade, né? Já que ele já bateu o Elias aquela vez. Então eu acho que é isso. É esperar pra ver. Aí a gente teve lá depois aquele combate triplo feminino que tava marcado. Alexa, Charlotte e Carmella. Um combate que foi bom, né? Um combate que muita gente não tava dando nada talvez, mas foi até que interessante ali. No meio da luta teve a interferência da Mandy Rose e da Serena Deville, que do nada lá foram assistir a luta e tal, como que não queria nada. Alexa Bliss, detalhe, voltando a lutar, né? Porque a gente não sabia aí como que tá a situação dela, se ela tá bem de saúde ou não. Mas o ponto é que lá, depois, no final, a Sonya Deville e a Mandy Rose atrapalharam a Carmella, que tava bem. Tava muito bem na luta. E aí, por algum motivo, eles atrapalharam ela. E aí, então, a Alexa aproveitou e saiu vitoriosa ali na luta, né? E então... será desafiante no Stamping Grounds da Bayley pelo título feminino do SmackDown. O primeiro ponto é que eu não entendi porque que a Mandy Rose e a Sonya Deville tentaram atrapalhar a Carmella. O que elas querem com a Carmella afinal. Se é que o problema delas é com a Carmella e não em ajudar a Alexa. Talvez elas queiram só ajudar a Alexa mesmo. Não tem nada a ver com a Carmella, mas enfim. E o outro ponto é que a Alexa Bliss ela é do Raw. E aí ela veio desafiante ao título feminino do SmackDown. Porque estavam falando que ela voltaria à rota do título feminino. Só que assim,
parece que eles inverteram, né? Porque o que parecia que seria Lacey Evans, Charlotte e Bayley, e no Raw seria Alexa contra Becky, parece que inverteu. A Alexa contra Bayley e aí Lacey Evans e Charlotte contra Becky, talvez. Sabe? Parece que deu uma inversão. Mas ainda assim, cara, mesmo que tenha essa regra de Coringa, como que ela vai ser desafiante ao título do SmackDown? Tipo, aí se ela ganhar, ela tem que mudar pro SmackDown, ou ela vai levar o título pro Raw, porque ela é só Coringa. É muito doido isso, sabe? Ficou muito doido. E vamos ter então a Alexa contra a Bayley. É triste porque a última vez que teve a Alexa contra a Bayley, a Alexa pegou o título da Bayley rapidamente, né? A Bayley não tava fazendo um reinado tão longo e acabou já perdendo aí aquele reinado lá, vocês devem se recordar. Então, isso pode ser meio ruim, né? Coitada da Bayley aí, pode acabar perdendo já aí logo no começo desse segundo reinado dela. Mas o lado bom é que a Alexa, pelo jeito, tá bem aí pra lutar de novo. Então, é esperar pra ver aí que isso vai ser desenvolvido. Se a Mandy e a Sonya Deville vão ser envolvidas mais vezes também. Aí depois, então, iríamos ter ali uma entrevista com o Lars Sullivan, né? Íamos tentar ter uma entrevista com ele. 2 vezes já tentaram e acabou não acontecendo, né? E aí, então, dessa vez, tava lá ele e tal, o público gritando Goldberg, 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 né? Aí, então, a repórter vai e pergunta ali pra ele por que ele tem ficado muito furioso ultimamente, né? O que leva um homem igual ele a fazer as coisas que ele anda fazendo desde que ele chegou. Aí o Lars Sullivan, depois de um tempo, começa a responder, né? E ele proma muito bem, diga-se de passagem, né? Eu não tinha visto ele falar muito, ele fala bem. Ele vai e fala lá que você nunca perguntaria a um passarinho porque eles cantam sua doce canção. Igual você nunca perguntaria para um leão porque ele persegue sua presa. Então, dessa mesma forma, você não deveria perguntar o que impulsiona um homem como eu fazer o que eu faço, né? Aí ele vai e diz que a vida toda ele foi sempre definido por uma palavra, né? E aí então ele pede pra repórter falar lá essa palavra. Ela ficou meio assim, esquisita. E aí o Lars Sullivan vai falar pra ela aí que tá tudo bem, que ele tá acostumado a ouvir isso a vida toda. E ela vai falar, né? É freak, como se fosse louco ou esquisito, algo assim, né? E ele vai e fala que as pessoas a vida inteira chamando dessa forma, mostrando que a função dele é essa, é ferir, é mutilar, é dissecar, é desumanizar todas elas, né? E aí ela vai e pergunta pro Lars Sullivan se é isso que ele vai fazer com o Lucha House na Arábia Saudita. Aí ele dá uma risadinha, os fãs gritando Lucha, 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 né? E ele vai e pergunta pra ela se ela gosta de rimas, né? E aí então ele começa a fazer uma rima lá, que eu não entendi direito, mas que no final ela termina de uma forma bem assustadora, dizendo que vai acabar lá com todos eles, enfim. E aí então termina dessa forma. Pra primeira vez que fala no main roster, falou muito bem dentro, claro, do personagem dele. Você não imagina que o Lars Sullivan vai dar risada realmente pra ser engraçada e não irônica igual ele fez. Você não imagina que ele vai falar coisas bonitas. Não, ele vai falar dentro do personagem dele. E dentro do personagem dele combinou muito bem. Tipo, ainda mais por ser a primeira vez. Parece ser alguém que proma bem. Parece ser uma promo que não é decorada. É uma promo, assim, você sabe o que você vai falar, mas você não sabe a forma. Você vai saber a forma que você vai falar na hora. Uma espécie de improviso, sabe? É tipo, você tem que contar pra sua mãe que você tirou nota vermelha na escola. Só que você não precisa decorar a fala que você vai dizer pra ela. Você não precisa decorar lá certinho. Ponto por ponto. Mãe, boa noite. Na escola, eu tive um problema. Acontece que é o seguinte. Eu não estudei direito, então... Não, você não precisa decorar isso. Você só sabe, não, eu tenho que dizer que eu tirei nota vermelha. Agora, como eu vou fazer isso? Como eu vou falar isso? Na hora eu descubro. E aí, então, vai e improvisa. O que o Lars Sullivan deve ter feito, é o que aparentou, então mostra que ele é um cara bom também promando. Algo que pode ser bom para a carreira dele. Vamos ver, o Lars Sullivan é uma aposta. Vamos ver se vai ter futuro ou não o nosso querido Lars Sullivan aí, né? Depois, meus amigos, nós tivemos lá a entrada do Andrade, onde ele era para ter um combate com o Apollo Crews, só que aí nem sequer combate teve, ele simplesmente atacou o Apollo Crews antes de tudo ali, só para mandar um recado dele. E aí vem o Finn Balor ali pro ringue correndo, né? O nosso campeão intercontinental.
Ele vem sem o título Intercontinental, né? Quase não aparece, quando apareceu o título. E aí, então vai pra cima ali do Andrade, só que o Andrade também consegue dominar ele e sair por cima do Finn Balor, né? Ao que parece, na Arábia Saudita, o Finn Balor vai utilizar a pintura de Demon, né? Se fosse o Finn Balor normal contra o Andrade, aí eu até apostaria talvez no Andrade ali. Mas como Demon, eu acho que vai dar Finn Balor. A não ser que eles queiram realmente dar um push grande pro Andrade. Aí faço ali acabar com essa streak aí da pintura do Finn Balor. Mas não acho que isso vai acontecer. Acho que essa streak do Finn Balor aí pintado vai ficar por mais tempo. Do jeito que é a WWE, vão botar algum grandalhão pra acabar com ela, sabe? Um Lars, um Strowman, sei lá, um Lesnar, um Drew talvez, mas não acredito que o Andrade vai fazer isso não. Se for pintado, então acho que o Finn Balor realmente vence e segue como campeão intercontinental, né? E bom, aí na sequência então a gente tem lá a chegada do nosso querido Bill Goldberg, né? O Goldberg então surge ali novamente na WWE, primeira vez no SmackDown ali. E é legal ver o Goldberg de volta, né, cara? Tipo, meio que você lembra do passado e tal, as lutas que você via dele, assim, sempre antigas, porque na época que você começa a assistir, igual eu, por exemplo, ele já tinha parado um tempo, aí depois quando ele voltou, acabando com o Brock Lesnar, é legal ver o Goldberg, né? O Goldberg é muito carismático. Ele aparece lá, então, os fãs gritando o nome dele, e ele vai e fala que ele, durante sua carreira de mais de 20 anos, sempre esperou para saber como seria enfrentar o Undertaker, né? E agora ele finalmente recebeu o que ele sempre quis, o que ele sempre teve curiosidade. E aí ele vai e comenta que o Undertaker tinha dito lá que não quer dividir o ringue com um homem de família, né? Com um cara feliz ali. Ele quer dividir o ringue com um cara mítico, um cara que é um ícone, um cara que é o Forte Goldberg, né? A máquina de chutar traseiros. E aí ele foi e disse pro Undertaker ficar tranquilo, porque ele acabou deixando a bunda dele em casa. Ele foi e disse pro Undertaker que ele garante que o Goldberg que vai estar indo pro Super Showdown é o que ele andou assistindo esses últimos 20 anos. E sempre se perguntando o que iria acontecer caso ele se deparasse um dia, né? Aí o Goldberg concluiu ali, depois do jeito bem incrível, né? Disse lá que na sexta eles vão simplesmente descobrir quem é realmente foda, né? E disse pro Undertaker que vai ser a hora de ele ser o próximo a descansar em paz, né? Fazendo, claro, ali uma analogia à fala do Undertaker, né? Rest in peace, já que o Undertaker falou que o Goldberg era o próximo, né? Ele foi e disse, você vai ser o próximo, que é a fala dele, a descansar em paz, que é a fala do Undertaker, né? E aí quando ele termina isso, toca os sinos, vem ali o Undertaker, depois da luz apagar, o Goldberg vai virando de pouquinho ali, o Undertaker atrás dele, só que o Goldberg não se assusta, né? O Goldberg começa a dar risada já e começa a encarar o Undertaker daquele jeito mesmo, tipo, acho que foi a primeira pessoa ali que não se assustou com isso, que realmente encarou ali o Undertaker sem medo da morte, né? E aí então as luzes apagam de novo, o Undertaker sobe mais uma vez, e aí o Goldberg novamente pega o microfone e fala que na Arábia Saudita vai ser um grande passeio, né? E aí então ele vai e sai por cima ali, enfim. Foi legal essa encarada, foi legal essa fala do Goldberg, né? Em cima do Undertaker. Os dois falaram muito bem, tanto o Goldberg como o Undertaker ali. E muita gente até questionou, como que o Undertaker vai e some rápido assim, porque ele tá velho? Tem como sair debaixo do ringue, tá? Tipo, muita gente não sabe ainda, mas debaixo do ringue ali tem entradas e saídas, a gente pode dizer assim, né? Então, meio que os superstars, eles muitas vezes entram por ali ou saem por ali. Tipo, o Undertaker vai ficar o show inteiro debaixo do ringue, então tem uma entrada por ali, né? Obviamente o cara não vai ficar o SmackDown todo ali deitado esperando. Tem tudo ali. Já tem vídeos que mostram isso, né? Na internet já. Tem uns, podem pesquisar aí, que mostram um pouco dessas coisas. Enfim. E aí, meus amigos? Quem vai vencer esse grande confronto aí? Eu acho que o Goldberg vence. Porque eu até acho que o Goldberg não vai lutar só uma vez esse ano. Deve lutar outras vezes. E como isso ele deve ir um pouco mais credibilizado. O Undertaker, aí a WWE não sabe mais o que faz com ele. Não aposenta nunca. Então, vamos botar ele ali pra
entrar na série de derrotas do Goldberg, que já venceu praticamente todo mundo na WWE, né? Todo mundo que enfrentou. Então, acho que da Goldberg. Vou até torcer pro Goldberg também. Tem muito mais sentido torcer para ele nessa do que pro Undertaker. Acho que a luta não vai ser longa. Deve ser assim uns 5, 6 minutos. Vai cada um ali fazer seus principais golpes. Acho que o Goldberg deve fazer uns soquinhos, fazer o Spear, fazer o Jackhammer. E acho que é isso. E o Undertaker acho que vai fazer ali o Chokeslam, o Tombstone, talvez ali um Leg Drop, talvez ali um Big Boot, algo assim. Vai ser cada um ali fazendo suas sequências até ali alguém ali fazer a final e sair vitorioso. Acho que vai ser mais ou menos isso. Esperar pra ver. Quem sabe esse combate cale bocas, né? Se a gente for ver bem, naquela vez do Super Showdown da Austrália, o combate do Triple H contra o Undertaker foi talvez o que salvou a noite, que não foi tão legal aquele show. E teve o combate também lá de duplas do Jax contra os Irmãos da Destruição, que também salvou ali a noite, né? Claro, assim, olhando a idade dos caras e o que eles fizeram, foi ali talvez os combates que mais deram uma empolgada em comparação com o resto, né? Enfim. Mas, veremos. Comentem o que vocês acham, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui.